pessoal, nós faremos agora análise de um dos capítulos da tese intitulada A Produção de Conhecimento Recente sobre o Ensino de Sociologia, Ciências Sociais na Educação Básica no formato de livros coletâneas 2018 a 2013, Sociologias e Trajetórias. Trata-se de uma tese de doutorado que foi apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná como requisito parcial para a obtenção do título de doutor. Nesta aula, nós vamos analisar o capítulo 2, a produção bibliográfica sobre o ensino de ciências sociais, sociologia, na educação básica, debate e distinções do formato da produção em livros coletâneas. Antes de iniciarmos a análise do capítulo em questão, façamos agora uma rápida abordagem do resumo desta tese, para a gente ter aqui a compreensão do todo, né? A dimensão desta tese e, mais especificamente, para depois a gente adentrar no capítulo 2. Então, nós temos aqui uma tese que se propõe fazer uma reflexão sobre a produção de conhecimento recente. Então, a gente pode destacar aqui alguns trechos, né? Essa produção de conhecimento. Produção de conhecimento no contexto do ensino de sociologia na educação básica, né? Então, nós temos aqui a educação básica como o contexto de onde este conhecimento está sendo produzido, né? Outro aspecto importante diz respeito às condições de produção. Então, essa reflexão sobre a produção de conhecimento também vai se debruçar sobre as condições de produção, né? Como esses conhecimentos estão sendo produzidos. E também, numa perspectiva histórica, né, a gente tem uma trajetória sociohistórica desse conhecimento. Obviamente, o conhecimento ele não surge do nada, né? Há um processo histórico, né, que explica a constituição deste conhecimento. Então, uma das propostas também da tese é fazer essa trajetória sociohistórica, né, para interpretar o conhecimento produzido neste período, né, nesse recorte temporal que foi feito de 2008 a 2003. Né? Então, nós temos aqui o contexto, né, a educação básica, mais especificamente aqui o ensino. A gente poderia abordar, por exemplo, a aprendizagem, né, mas o foco aqui é o ensino, a prática docente, na prática do professor. Então, quando a gente fala em ensino, a gente tem um direcionamento maior para a prática do professor. Quando a gente se refere à aprendizagem, aqui o foco maior está no próprio aprendiz, né? Então, a gente tem aqui um foco na atividade docente, mais especificamente da educação básica. Por educação básica, a gente compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, né? Nós temos aí a educação básica e as suas modalidades, educação de jovens e adultos, educação quilombola, educação indígena, né? Nós temos aí diversas modalidades que estão dentro da educação básica. E como referencial teórico, que vai ser utilizado para analisar os dados, nós temos Karl Mannheim, Pierre Bourdieu e Roger Chartier. E o corpus utilizado aqui, né, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, né, vai ser principalmente os livros coletâneos. A autora vai explicar, né, o que se entende por livro coletâneos e o porquê de serem utilizados os livros coletâneos como fonte de dados, né, para serem analisados nesta tese. Pois bem, então, capítulo 2, a produção bibliográfica sobre o ensino de ciências sociais, sociologia na educação básica, debate e distinções do formato da produção em livros coletâneas. A pesquisadora inicia este capítulo nos trazendo dois contextos de trajetórias que foram
importantes, né, na constituição desta pesquisa. Nós temos, primeiramente, o fenômeno da linguagem e suas textualizações e a atividade de ensino e pesquisa sobre o ensino de sociologia na educação básica. Ela destaca que, no primeiro momento, realizou uma pesquisa bibliográfica, tomando por base esse período aí de 2003 a 2013, e ela verificou que houve um aumento de diversas modalidades de produções acadêmicas, abordando mais especificamente, né, o ensino de sociologia. Ela nos traz aqui 42 dissertações de mestrado e 6 teses de doutorado. E ainda explicando essa diversidade de modalidades de apresentação, ela nos traz 15 dossiês temáticos, amplo número de papers derivados de eventos específicos sobre o ensino de sociologia e 27 livros coletâneas. Obviamente, ela não deixa de lado aqui a publicação dos livros didáticos que vão influenciar, né, nessa pesquisa sobre a prática docente. Traz aqui o período de 2008 a 2012, no qual ela enfatiza esta política pública educacional, principalmente representada pelo PNLD, na distribuição de livros didáticos. Isso, de fato, vai ter um grande impacto na educação básica. Também outro fator que vai contribuir para isso é a universalização do ensino, que vai se dar de uma forma mais acentuada a partir da década de 90, né, com a proposta de universalização do ensino. Consequentemente, isso vai ter um reflexo na produção dos livros didáticos, o que, segundo ela, vai refletir em efeitos qualitativos dessas mesmas obras, até porque o próprio programa, né, realiza avaliações periódicas desses materiais didáticos e esses materiais devem estar de acordo com o que é proposto pelo programa. Consequentemente, a gente pode falar aí que há um salto qualitativo, né, no que diz respeito ao conteúdo veiculado nesses livros didáticos. E isso, como nós já falamos, vai se refletir no ensino de sociologia na educação básica. A autora cita algumas pesquisas acadêmicas, né, que vão se debruçar sobre os livros didáticos de sociologia. Em um primeiro momento, né, esses livros didáticos se preocupavam mais em falar das tensões da escola, né, os diálogos existentes na escola. Traz aqui o ano de 2012, no qual foram selecionados 14 livros de sociologia para o ensino médio, né, pelo PNLD. E depois desse ano, mais 12 livros foram editorados. E apesar de ter exposto aqui, né, uma diversidade de materiais possíveis, né, nos quais nós podemos ter veiculado conteúdos referentes à sociologia e serem consequentemente utilizados, né, na educação básica. Então, apesar de toda essa diversidade, teses, dissertações, livros didáticos, né, a pesquisadora optou, né, em utilizar os livros coletâneas, que seriam originais, autorreflexivos, críticos e ainda não estudados. É importante a gente destacar aqui uma citação feita por ela, na qual nós temos aqui descritas as características dos livros coletâneos. Vejamos, os livros de coletâneas são uma tradição nas ciências sociais, desde o tempo em que não havia produção nacional que garantisse a bibliografia demandada pelos cursos e mesmo a produção estrangeira não era de fácil acesso. Então, vários artigos estrangeiros ou recortes de textos clássicos eram traduzidos. Depois, com a produção nacional desenvolvida, as coletâneas são dedicadas a temas específicos ou gerais, panorâmicos, ou era voltado aos cursos introdutórios. Então,
nós temos aqui nessas produções, né, nos livros de coletâneas, tentativas de democratizar o acesso às discussões provenientes de eventos, grupos de trabalho e pesquisa, né? Nem todos os profissionais que trabalham com a sociologia têm acesso a esses eventos, a esses grupos de pesquisa, né? Consequentemente, esses livros de coletânea, justamente por trazer uma grande diversidade, né, de trabalhos, porque a gente não tem apenas um autor, nós temos vários autores, né, como se fosse um autor coletivo, né, que produz uma voz, digamos, consensual sobre um determinado tema que foi escolhido para fazer parte deste livro de coletânea. Então, este livro de coletânea serve também para isso, né? Para levar para quem não teve acesso a esses grupos de pesquisa, eventos, né? Levar o que está sendo discutido sobre aquele tema. E também, pessoal, pelo fato de participarem desses eventos, pesquisadores da pós-graduação, professores também da educação básica, né? A gente acaba vendo presentes nesses livros de coletâneas textos produzidos pelos próprios professores da educação básica. Então, essa diversidade está justamente aí. Nós temos produções de professores da educação básica, de professores da pós-graduação, da graduação, enfim, a gente tem uma diversidade de sujeitos, né? E, de certa forma, por meio do livro de coletâneas, a gente pode ter um panorama geral sobre o ensino de sociologia, seja no país, né, no Brasil, ou mesmo a nível internacional. Daí a importância desses livros de coletânea. E além de democratizar o acesso a essas discussões, né, a gente tem também outras características. Um espaço de interlocução entre o campo acadêmico das ciências sociais e o campo escolar, né? Até porque, como a gente acabou de falar, há também sujeitos presentes na educação básica que produzem textos que acabam sendo veiculados por esses livros de coletânea. Um material de formação, interlocução, subsídio ao trabalho dos professores de sociologia da educação básica em sala de aula. Um espaço de problematização das novas configurações do campo, agendas de pesquisa e redefinições de fronteiras epistemológicas, né, que a gente já está trabalhando, né, com o que diferencia determinadas ciências, né? Qual a diferença da sociologia, se há diálogos entre campos científicos diferentes, até onde vai determinada área científica, né? Então, também são redefinidas essas fronteiras epistemológicas, essas fronteiras entre as disciplinas, principalmente com essa grande valorização que nós temos hoje de pesquisas interdisciplinares, transdisciplinares, né? A gente pode dizer que essas barreiras entre as áreas científicas estão cada vez mais fluidas, né? Há aqui um diálogo maior entre métodos de disciplinas, conceitos de disciplinas, né? Então há uma fluidez maior, até porque percebeu-se que essa rigidez científica, né, ela não é muito aconselhável, principalmente quando a gente tem como objeto de estudos um objeto bastante complexo, que é o homem, né? Quando a gente fala de cultura, homem ou mesmo meio ambiente, são objetos de estudos bastante complexos e, justamente utilizando-se de um rigor científico, de uma rigidez científica, também a gente não pode confundir rigor com rigidez, né? Essa rigidez científica, ela não proporciona a flexibilidade na pesquisa, quando são encontrados fatores, né, que não eram previstos pelo pesquisador, é como se esses fatores fossem deixados de lado, né? Isso não deve ocorrer, isso não deve ocorrer. Então a pesquisa hoje ela deve ser mais flexível, né, buscando aí a pesquisa qualitativa. Então a gente tem, principalmente no que diz respeito à área das ciências humanas e sociais, né, a pesquisa qualitativa ela acaba prevalecendo. Então essas fronteiras epistemológicas elas estão cada vez mais fluidas, né? Há, de fato, também um patrimônio imaterial de memória e registros do trajeto de constituição do conhecimento sociológico escolar, né?
Até porque, fazendo esse percurso histórico dos livros de coletâneas, a gente pode ver o que predominava em cada época, né? Então, por meio de pesquisas específicas de cada época, fazendo vários estudos sincrônicos, né, a gente pode ter aí um estudo diacrônico sobre o conhecimento sociológico. Temos também um espaço privilegiado de circulação das ideias e difusão do conhecimento da sociologia escolar acerca de sua especificidade condicionada à prática do pensamento sobre o ensino, dilemas, alternativas e futuras projeções do campo. E no que diz respeito à estrutura, né, a gente tem geralmente um conjunto de textos articulados em capítulos de diferentes temas, autores, instituições e estados da arte, condensando o debate sobre o seu ensino. E como nós falamos anteriormente, nós temos aí essa característica de uma coletividade autoral, né? São vários autores, né, vários pesquisadores que contribuem para a escrita, né, de um livro de coletânea. Então a gente pode dizer que há essa coletividade autoral, marcas de um hábitos e distinção deste campo. Então essa noção de hábitos utilizada aqui, que vem justamente do referencial de Pierre Bourdieu, né, ela de fato configura um campo discursivo que, de certa forma, vai moldando os discursos produzidos. Então, dentro de um hábitos, eu tenho discursos que são característicos deste hábitos, né, desse campo discursivo, e quando eu entro neste hábitos, né, quando eu quero fazer parte deste hábitos, eu tenho de me adequar aos discursos que são produzidos. Isso vem por meio do vocabulário, né? Vem por meio das pesquisas, dos referenciais que eu utilizo. E, dependendo do poder simbólico de um determinado hábitos, né, a gente vai ter aqui uma busca maior por se adequar a esse hábitos. Então, quando a gente tem esse universo do hábitos acadêmico, né, mais especificamente no que diz respeito à sociologia, a gente tem uma espécie de poder simbólico daqueles que escrevem sobre sociologia, daqueles que fazem parte da graduação, da pós-graduação, passam a ser vistos como sujeitos que produzem conhecimento, sujeitos que são legitimados, né, a produzirem aquele conhecimento. São legitimados justamente por fazerem parte de um hábitos. Então, pessoal, pertencer a este grupo também proporciona um poder simbólico. E fazendo aqui logo esse percurso, né, de início, ela verificou que as primeiras produções respaldavam a crença na importância da sociologia na formação dos jovens. E os textos apresentados nesses livros de coletânea abordavam esse potencial de cientificidade dos materiais pedagógicos e didáticos e das reorganizações das licenciaturas em ciências sociais e suas disciplinas basilares. Então a gente tem aqui como principais disciplinas fundamentos teórico-metodológicos, epistemologias de ensino, teorização das práticas, reflexão crítica. Então, esses livros de coletânea acabam se apresentando como uma espécie de autorreflexão de professores e pesquisadores diante das ciências sociais e também da relação das ciências sociais com o ensino, escola e educação. E no que diz respeito aos agentes, né, aos sujeitos que contribuem para a produção de textos que vêm nesses livros de coletâneas, a gente tem agentes políticos, agentes estatais, agentes da educação básica e do ensino superior. E o interessante é que quando é feita essa relação dos livros didáticos com os livros coletâneas, né, ambos, de certa forma, fazem uma ponte da escola com a universidade. Obviamente, o conhecimento científico, né, produzido, ele não é utilizado tal qual, né, é visto na universidade, não é utilizado na escola. Até porque
deve haver, né, essa transposição didática do resultado de uma pesquisa científica com o universo pedagógico. Então, deve haver essa transposição didática, né? E isso está presente nos livros didáticos. Nós temos um conhecimento científico veiculado, mas com mudanças importantes para justamente ter, né, esse viés pedagógico. Porque a pesquisa científica em si, ela não traz essa busca, né, por ser algo pedagógico, né? Essa pedagogização a gente encontra nesse processo de transposição didática. E os livros de coletâneas, né, também fazem essa ponte da escola com a universidade. Até porque dentro de um livro de coletâneas a gente tem pesquisas realizadas por professores de universidade, professores da educação básica, né, e grande parte dessas pesquisas envolvem justamente a prática docente na educação básica. Por isso que a autora nos diz que esses livros estão posicionados no entremeio da escola e da universidade. Então, pessoal, justamente para compreender o espaço de atuação profissional enquanto local de reflexão, a pesquisadora se utiliza dos referenciais de Pierre Bourdieu e Roger Chartier, uma vez que, segundo ela, torna-se imprescindível pensar como os cientistas sociais se percebem como professores, pesquisadores desse ensino e como efetivam suas práticas como pesquisadores, professores, escritores e leitores do mundo social, das ciências sociais ou da escola. E é justamente aqui, pessoal, que ela vai se utilizar desse conjunto da literatura bibliográfica, baseando-se nos livros, né, de coletâneas. Então, por meio desses livros de coletâneas, ela vai compreender como esses profissionais compreendem o espaço onde trabalham, né, como um local de reflexão. Agora, utilizar apenas Pierre Bourdieu e Roger Chartier como referenciais teóricos traz uma limitação, né? Porque justamente pelo fato de eles alicerçarem um conjunto de práticas de ensino e de pesquisas como sendo condicionadas a uma reflexão de espaços, agentes e públicos e também dos usos e da circulação desse conhecimento, fica de lado, então, a sociologia do conhecimento, né? Esse aspecto mais epistemológico, né, que envolve o campo da sociologia. E é justamente aqui que a pesquisadora vai se utilizar de Karl Mannheim, uma vez que se trata, né, de um portador de reflexividade sobre as construções sociais, culturais e epistemológicas construídas pelos sociólogos. E no que diz respeito à utilização, né, do referencial de Bourdieu, né, como a gente falou anteriormente, essa importância de se considerar o hábitos, né, uma vez que esse campo discursivo orienta ações, gera estruturas, interioriza as classificações, ou seja, se você quer fazer parte desse hábitos, você deve se adequar, né, às estruturas desse hábitos, né? E, claro, se você quer se adequar a esse hábitos, quer entrar nesse hábitos, justamente porque ele representa um capital, né? Representa um poder simbólico. Fazer parte deste hábitos é ter um poder simbólico, que é justamente o de fazer parte de um universo, né, que tem legitimidade em falar sobre sociologia. Então, pessoal, além de esses agentes, né, atuarem para a busca de legitimidade do ensino de sociologia na educação básica, além desse aspecto de militância, né, há também outro muito importante, que é justamente o de fazer parte desse hábitos, né, é ter posse de um capital simbólico. E esse capital simbólico se reflete na linguagem,
no conhecimento e na sua própria escrita, né? Então, aquilo que ele escreve, estando fazendo parte de um hábitos, né? Aquela escrita, ela já tem um poder simbólico, né? Já é uma escrita diferente daqueles que não fazem parte desse hábitos. Por isso, pessoal, que Bourdieu diz que de onde se fala é ainda mais importante do que se fala, porque é justamente de onde se fala que vai gerar, né, essa legitimidade, esse capital simbólico. Então, além de haver essa militância no que diz respeito ao ensino de sociologia, né, há também a busca desse sentimento de pertença a este hábitos. E no que diz respeito a essas atividades de militância, né, nós temos aqui a possibilidade de ocorrerem em aulas, grupos de trabalho, pesquisas e mesmo nos eventos relacionados à área. É claro que para que essa militância ocorra, né, é de suma importância haver esse arcabouço teórico conceitual. E uma vez fazendo parte desse hábitos, né, este arcabouço conceitual, a gente parte do pressuposto de que esses sujeitos, né, já vêm com esse arcabouço. Eles teriam aí legitimidade de estar falando sobre aquilo que eles estão falando, né? Então, essa escrita produzida por eles já vem revestida de um capital simbólico. Não é uma escrita qualquer. E o interessante é que a pesquisadora, quando fala aqui de poder, né, o poder que aqui se fala não é o poder político partidário desses sujeitos que fazem parte desse hábitos, né, ou mesmo de ocupação de cargos públicos. O poder aqui é de apropriar, né, de se apropriar de vantagens simbólicas associadas a uma identidade oficialmente afirmada e reconhecida no campo das ciências sociais, ao se reunir o ensino e a pesquisa. E nesses livros coletâneos, né, é possível aqui visualizar aquilo que a pesquisadora chama, né, de força viva dos discursos, a fim de registrar a produção e o fazer sociológico quanto à formação de professores e jovens na escola. Ela se utiliza de Chartier ao trazer alguns conceitos que instigariam essa reflexão que é transferida para a escrita dos livros, né? Obviamente, esses profissionais, esses professores, pesquisadores, transferem para a escrita, né, algo que foi fruto de uma reflexão. Então aqui a gente pode destacar a linguagem de dupla característica e fusão de emissão, da linguagem sociológico-acadêmica para uma linguagem sociológica escolar, que traduz a experiência de toda uma comunidade de interpretação que se reconhece, que se redescobre e quer romper barreiras e fronteiras. Do intercâmbio de escritos e interações entre autores, leitores e cidadãos ao democratizar a cultura. Isso tomando por base o sentido político, né, do próprio texto escrito. E no ponto 2.1 nós temos os livros coletâneas, Análise Descritiva e o Campo dos Possíveis, 2008 a 2013. Considerando-se aqui o contexto que ela nos traz, né, dos últimos 10 anos, e vale lembrar que a tese foi apresentada em 2014, então nós temos aqui uma distância de 5 anos da produção desta dissertação. Ela nos traz 27 obras como universo de análise. Dessas 27 obras, são escolhidas aqui 23. Ela se limita, né, às obras produzidas no período pós-obrigatoriedade, que veio aí com a Lei 11.684/2008. Mas dessas 23 obras, ela selecionou 16. E dessas 16, ela observou a abrangência de suas discussões, articulação e conjugações das ações, inovações e intervenções de novos espaços institucionalizados, a produção de conhecimentos escolares e formação docente, a representatividade institucional regional
e a contribuição das obras na identificação dos processos relacional, teórico e metodológico como modo de perceber as configurações do campo numa análise crítica em seus avanços e lacunas. No quadro 1, ela nos traz uma mostra, de análise dos livros coletâneas sobre ensino de sociologia na educação básica, nesse período que já foi citado. E o conjunto de dados são apresentados a partir de análise de conteúdos descritiva, elaboração de uma análise de conteúdos reflexivo-crítica, a apresentação de uma sistematização das tipologias de conhecimento, painel dos diferentes temas e abordagens do debate sobre o ensino de ciências sociais e sociologia. E é importante destacar que os itens 2, 3 e 4 não são abordados neste capítulo em específico. No item 2.2, ela nos traz as obras para reconhecimento aos olhos do público leitor. No item 2.2.1, ela traz aquela obra que seria a pioneira, no que diz respeito ao livro de coletâneas, com esse foco na sociologia. Foi justamente a obra Sociologia e Ensino em Debate, Experiências e Discussão de Sociologia no Ensino Médio, de 2004, e justamente por não fazer parte desse recorte temporal que ela faz, o livro não foi incorporado a este trabalho de análise, mas ela julgou trazer aqui essa obra, a primeira materialização de um debate mobilização, onde nós podemos ver discursos veiculados por meio de documentos e o processo de sistematização da luta que havia naquela época pela implantação da disciplina no ensino médio e a articulação do campo acadêmico das ciências sociais com o campo escolar. Este livro foi composto de 11 artigos e teve aí como um dos principais pontos esse sentimento de perplexidade nos diferentes atores sociais que constituíam o campo do ensino de sociologia, em virtude da longa e exaustiva luta pela legalidade da disciplina, pelos efeitos destrutivos da intermitência legal da disciplina ao conhecimento da sociologia escolar, o descompasso entre a história do pensamento sociológico de Fernando Henrique Cardoso na sociologia brasileira, considerado um par de discussão, e a orientação política contrária do veto, e, finalmente, os encontros e desencontros das justificativas elencadas para este veto. E em relação às obras e o pós-obrigatoriedade, a gente tem aí, a partir de 2008, 18 livros coletâneas de formatos densos, pelo alto nível de suas discussões. Então ela acaba aqui fazendo uma enumeração desses livros coletâneas. Em 2009 nós temos A Sociologia Vai à Escola, História, Ensino e Docência. Posteriormente a gente tem aqui o novo decênio, novas fases de produção, nesses anos de 2009, 2010 e 2011, segundo a pesquisadora, foram bastante promissores. Temos cadernos de metodologia de ensino e de pesquisa de sociologia, em 2009, coleção Explorando o Ensino de Sociologia, em 2011, A Sociologia no Ensino Médio, uma experiência, em 2010, Subsídios para a Educação em Direitos Humanos. Depois a gente vai ter aqui as produções de 2012 e 2013, uma síntese recentíssima. Temos nesse período esse contexto de efetiva obrigatoriedade da sociologia no currículo escolar, nas 3 séries do ensino médio. A gente tem em 2012 sugestões didáticas de ensino de sociologia, e trata-se de um livro importante, porque ele nos traz subsídios para a formação de licenciaturas em ciências sociais e também para a própria educação básica. Nós temos exemplos de aulas construídas e utilizadas pelos próprios professores do ensino médio da rede pública de ensino. Posteriormente, a gente tem práticas e reflexões de metodologias de ensino e pesquisa do projeto Prodocência,
que foca aqui na experiência, né, como chave importante sobre as relações de ensino, na formação de professores, na escola e na aproximação da universidade à comunidade escolar. Sociologia na sala de aula, reflexões e experiências docentes no estado do Rio de Janeiro, também de 2012. Dilemas e perspectivas da sociologia na educação básica, no mesmo ano, 2012. E já no ano de 2013, nós vamos ter o PIBID, Memórias de Iniciação à Docência, já aí um reflexo, né, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Depois nós temos o ensino de Sociologia no Rio Grande do Sul, repensando o lugar da sociologia, Sociologia e Juventude no ensino médio, ensino de sociologia, desafios teóricos e pedagógicos para as ciências sociais, práticas e debates na formação de professores de sociologia, ciências sociais, também de 2013, e finalmente, inclusão, debates em diferentes contextos, também de 2013. Nos próximos capítulos dessa tese, que não diz respeito a esta nossa aula, né, a pesquisadora aborda de forma mais detalhada, mais analítica, né, as trajetórias dos produtores dos livros coletâneas em forma de biografias coletivas. E também ela vai se debruçar sobre as obras coletâneas, né, que foram destacadas aqui agora há pouco.